Oi, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Espero que estejam estudando, fazendo os exercícios, as atividades propostas e assistam todas as aulinhas, tá bom? Vamos agora para uma aulinha da frente B, né? Onde na frente B nós estamos estudando o primeiro reinado, né? O primeiro reinado, o governo de Dom Pedro I. Primeiro reinado, Dom Pedro I, tá? Então a gente está falando do governo de Dom Pedro I pós-independência do Brasil, em 1822, um governo que vai durar até 1831, né? Já falamos algumas características desse governo, principalmente lá do início, como que o Dom Pedro foi tomando as primeiras medidas, levando ao reconhecimento da nossa independência, as chamadas guerras de independência, e falamos principalmente da nossa Constituição de 1824, que entre outras coisas, entre outros fatores, vai acabar levando, né, à formação de uma Constituição que vai instituir um poder dividido em 4 partes, né? Lembra disso? O poder legislativo, o executivo, o judiciário e o poder moderador, né? Então lembra que a partir do início do governo de Dom Pedro I, ele já começa a botar as asinhas de fora e já começa a mostrar que ele era um cara muito autoritário, ele vai impor uma Constituição, né? Então a nossa Constituição ela vai ser outorgada, ela vai ser imposta e o Dom Pedro já vai começar a querer mostrar todo o seu autoritarismo, criando o poder moderador, que era um poder de uso exclusivo do imperador, né? Como se o Brasil estivesse virando uma monarquia praticamente absolutista, né? Porque o poder moderador tinha poderes sobre todos os outros 3. Então repara, enquanto que a gente está estudando que a Europa está acabando com as monarquias, né, e principalmente acabando com as monarquias absolutistas, o Brasil está virando uma, né? Então o Brasil está indo quase que na contramão do mundo, né? Mas para o Dom Pedro mostrar ali que ele está ligado com as coisas que estão acontecendo no mundo, aqui não é monarquia absolutista, aqui nós temos o poder legislativo, aqui nós temos o poder executivo, aqui nós temos o poder judiciário, então tá bonitinho, só que existia esse poder moderador, né? Então, por conta do poder moderador, o Dom Pedro tinha poderes sobre toda a nossa estrutura política, sobre o legislativo, sobre o executivo, sobre o judiciário. Então era como se fosse uma monarquia absolutista disfarçada, né? Olha só essa charge que legalzinha, né? Tá lá o Dom Pedro todo garanhão, né? Lembra? Galanzão, né? Aí a mulherzinha, né? A repórter chega pra ele ali: Dom Pedro, quais são os limites dos seus poderes? Aí ele fala: Deus, talvez, né? Então olha só, mostrando esse autoritarismo. Só que o governo dele, gente, vai ser uma zona. O governo de Dom Pedro I, ele vai ser um governo muito cheio de problemas, né? O Brasil vai estar vivendo uma situação de crise econômica muito grande, porque quando o Dom João saiu daqui, limpou os nossos cofres, nós ficamos sem dinheiro nenhum, e além disso, né, o Brasil já começou como um país independente fazendo uma dívida com a Inglaterra. Então a gente não tinha dinheiro e tinha uma dívida com a Inglaterra. A nossa economia não tinha nenhum produto aí que estava se destacando, porque a nossa economia era basicamente agrária, e a gente não tinha um grande produto de destaque no mercado externo, então isso vinha trazendo uma crise econômica muito ruim. E o que acontece? Muita gente não começa a gostar de todo esse autoritarismo de Dom Pedro, né? No Nordeste, lá em Pernambuco, vai surgir um movimento chamado Confederação do Equador. Gente, isso é no Brasil. Não tem nada a ver com o país do Equador, hein? Já teve gente que errou em prova a mim e colocou lá que a Confederação do Equador aconteceu no Equador. Não tem nada a ver, é no Brasil. É um movimento que vai acontecer lá em Pernambuco. Tá? Ele tem esse nome de Confederação do Equador porque vai envolver as províncias do Nordeste. São províncias que estão lá próximos do Trópico do Equador. Não país Equador, não tem nada a ver. Beleza? E esse é um movimento onde a galera lá em Pernambuco vai criticar o autoritarismo de Dom Pedro e principalmente vai criticar o poder moderador. Tá? Nessa Confederação do Equador, a galera vai defender um governo republicano. Então, lá para o Nordeste, lá para as províncias do Nordeste, a galera estava insatisfeita. A galera não queria esse poder autoritário de Dom Pedro. A galera defendia uma república. Quem vai liderar esse movimento é um cara chamado Frei Caneca, né, membro da igreja. Então, é um movimento que vai acontecer
né, que vai começar em Pernambuco, mas que vai ter a participação de várias outras províncias do Nordeste, tá bom? Vai dar certo esse movimento? Não vai. Dom Pedro vai reprimir, Frei Caneca vai acabar sendo morto e executado em praça pública, para o Dom Pedro mostrar todo o seu autoritarismo, tá bom? Além disso, né, em 1825, o Dom Pedro vai acabar envolvendo o Brasil em uma guerra, chamada Guerra da Cisplatina. Cisplatina é lá no sul, onde hoje é o Uruguai. Lembra disso? Um território importante para o Brasil, né? Essa Guerra da Cisplatina é uma guerra, então, do Brasil contra a província da Cisplatina. E sabe quem vai apoiar a província da Cisplatina? Os argentinos. Os argentinos não queriam que a Cisplatina ficasse sob o controle do Brasil. Então, a Guerra da Cisplatina é uma guerra do Brasil contra a província da Cisplatina, que vai ter o apoio dos argentinos. E o Brasil perde essa guerra. E além do Brasil perder essa guerra, o Brasil perde a Cisplatina. A Cisplatina vai virar um território independente em 1828 e vai virar o que hoje é o Uruguai, um território independente. Então o Brasil perdeu esse território, com isso o Brasil perdeu o controle sobre a Bacia do Prata. Então era uma região muito estratégica para o Brasil. Então isso tudo, gente, vai desgastando a imagem do Dom Pedro. Crise econômica, províncias do Nordeste insatisfeitas, perdendo a Cisplatina, a Bacia do Prata, isso tudo vai desgastando, tá bom? A gota d'água vai ser aonde? Na questão sucessória portuguesa, tá? O que vai acontecer? Em 1828, o pai de Dom Pedro, né, o Dom João VI, lembra, aquele que esteve aqui no Brasil, vai morrer. E quem era o sucessor ao trono português? O Dom Pedro. Só que o Dom Pedro não podia ser imperador no Brasil e rei em Portugal ao mesmo tempo. Por isso, ele vai colocar no trono lá em Portugal a filha dele, Maria da Glória. Só que a filha dele tinha 8 anos de idade. E quem vai se aproveitar e vai dar um golpe de Estado lá em Portugal é o irmão do Dom Pedro, um cara chamado Dom Miguel. E o Dom Miguel vai estabelecer lá em Portugal um governo absolutista. Tá? Então, além dele pegar o trono da sobrinha, ele vai estabelecer lá em Portugal um governo absolutista, uma monarquia absolutista. E o Dom Pedro vai começar a se envolver com essa questão. Então o Brasil cheio de problema, a imagem dele desgastada, e ele fica se envolvendo com essa questão lá em Portugal. Isso vai acabar sendo a gota d'água na imagem do Dom Pedro. Tá? O Dom Pedro vai perceber que as coisas estavam ruins para ele, principalmente num dia, né, num evento que ficou conhecido como a Noite das Garrafadas. Dom Pedro estava chegando no Rio de Janeiro, de volta de uma viagem a Minas Gerais, aí em Minas Gerais, e nessa volta estava sendo organizada uma festa para recepcionar o Dom Pedro. Só que a galera estava putaça com o Dom Pedro, a galera estava insatisfeita com o Dom Pedro. E isso vai acabar gerando uma revolta, né? Como assim fazer festa para recepcionar o Dom Pedro? Olha o que ele está fazendo com o Brasil. E isso vai acabar gerando uma revolta ali, isso vai acabar gerando um confronto nesse banquete, que era para ser um banquete para celebrar a volta do Dom Pedro, e isso ficou conhecido como a Noite das Garrafadas. Garrafas voando para tudo quanto é lado, foi uma loucura. Tá? Então isso tudo só mostrava que a situação do Dom Pedro estava muito complicada. E aí ele tinha duas opções. Ou ele poderia ficar aqui no Brasil e tentar controlar a situação, né, e tentar governar aqui no Brasil, mesmo com toda essa situação, ou ele voltava para Portugal, resolvia a treta com o irmão dele lá em Portugal e assumia o trono lá dos portugueses. Beleza? Qual foi a opção que ele escolheu? A segunda. Em 1831, ele abdica ao trono aqui no Brasil, volta para Portugal, vai ter uma guerra lá com o irmão dele lá em Portugal, e ele acaba vencendo essa guerra com o irmão dele e assumindo o trono português como Dom Pedro IV. Lá em Portugal ele é visto como um herói, porque ele vai derrotar o irmão dele e ele vai acabar com esse governo absolutista do Dom Miguel. Bom, tá? Quando ele abdica ao trono aqui no Brasil, quem deveria assumir era o seu filho, o Pedrinho. Só que o Pedrinho tinha 5 anos de idade. Como ele tinha 5 anos de idade, ele não poderia governar o Brasil. E aí então, nós vamos ter o período chamado período regencial, o período da regência.
Beleza? Tá? Então é isso que a gente vai começar a estudar a partir da próxima aula, o período da regência. Então, finalizamos esse governo de Dom Pedro, fizemos essa revisãozinha aí de tudo que nós falamos no governo de Dom Pedro, para na próxima aula a gente começar nova parte aí da frente B, onde a gente vai falar do período da regência. Tá bom, galerinha? Espero que vocês tenham gostado, façam os exercícios, façam as atividades propostas e nos vemos numa próxima aulinha. Falou? Beijo do Pavinha, até a próxima. Tchau, tchau!